Glória a Deus. Essa é a nossa história de vida, né? Aqui com a natureza, sentindo a presença do nosso verdadeiro Pai. Verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, criou as nossas vidas, fez a nossa história. Antes de nós nascermos, a história já estava escrita por Deus, assim eu creio. Agora, o que acontece com a vida do ser humano? Estou eu aqui olhando para essa natureza, apreciando e pensando. Muitas histórias se divergem por decisão própria do ser humano. E o nosso amado Deus, Criador, Senhor Jeová, o único Criador dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos revela que precisamos obedecer os princípios e valores do nosso Pai, assim como Jesus Cristo obedeceu. E muitos de nós temos distorcido a história que Deus escreveu para nós. Como é, Bárbara, que eu distorci a história que Deus me reservou? Quando eu fujo para o pecado, quando eu pratico o pecado. No momento em que eu estou praticando o pecado, eu estou afastada de Deus. Então, eu posso até ouvir a voz de Deus. Lembra que tem muita gente que diz assim, eu não sou da igreja, eu não vou para a igreja, mas Deus fala comigo, eu tenho um pressentimento forte. Isso quer dizer que você ouve Deus, mas você não entende o que Deus quer. É a mesma coisa se você chama alguém fulano de longe e fala alguma coisa, a pessoa ouve, mas não entendeu. Para entender só quando chega perto de você. Dessa mesma forma acontece com o nosso Criador. Para a gente entender o que Ele tem falado conosco, a gente precisa estar perto, né? Então, volte para Jesus, volte para o caminho que Jesus nos ensina, através da palavra dele, que é a Bíblia, aonde é revelado a trajetória de Jesus, né? O mandamento do nosso Criador e Eterno Pai. Meus irmãos, porque as coisas na vida são assim, passageiras, o tempo passa. Veja que neste lugar maravilhoso que eu posso compartilhar com vocês, aqui eu estive, eu me criei, passei a minha infância, neste lugar precioso, preciosidade pura. Aqui, os meus bisavós, os meus avós passaram e deixaram esse legado aqui para minha mãe. E aqui estou eu, né? Como a 4ª geração. E agradecida a Deus por sentir aqui a presença de Deus. A presença de pessoas que passaram aqui, deixando um legado de honestidade, de solidariedade, de amor ao próximo, de cuidado com o próximo, de falar a verdade. Nunca que minha tia-avó, minha mãe, permitia a gente falar uma mentira. E eu louvo a Deus, exalto o nosso grande e eterno Senhor Jeová Deus, porque nos deu Jesus Cristo como exemplo para que a gente soubesse o que é certo e o que é errado, e o que é verdade e o que é mentira. Então, se você ainda permanece em um lamaçal de mentira, meus irmãos, abandone, porque vale a pena. Vale a pena quando a gente abandona o pecado. No momento em que a gente abandona o pecado, o Papai do Céu chega e entra na nossa vida. A gente abre a porta, Ele entra e Ele ceia conosco todos os dias e prioriza a nossa vida. Quando a gente faz, Pai, eu não aguento mais. Eu estou aqui, filho. Eu te ajudo, eu te direciono. Eu estou contigo. Confia e descansa. E para a glória de Deus. É isso que se cumpre na vida daquele que crê e obedece. Amém?